Ok, ok, bom dia. 6h14, às 6h30 começa o Brasil 247. Bom dia, Brasil 247 no canal do Atush. E tô eu aqui, certo? 1º de janeiro. 1º de janeiro lembra uma data. Morei numa rua 1º de janeiro. Meus avós tiveram uma casa simples de interior, não vem agora, mas assim, sabe, o terreno era da prefeitura e eles fizeram uma construção. Eu não sei se quando eles foram para lá essa construção já havia. Ao lado tinha a casa do Pedro Tracajá. Eu acho que o Pedro Tracajá era um pescador. Pescador, talvez por falta de opção. Sabe lá de onde veio o Pedro Tracajá? Me lembro do Pedro Tracajá numa rede, a casa aberta, uma moradia insalubre, e ele numa rede, certo? Eu não sei que doença ele tinha ali naquela rede, era um idoso já. Eu creio que a vizinhança talvez levasse alimentação para ele, mas ele estava ali numa rede. E lembro que vai ver que por uma primeira vez fui bisbilhotar. Eu acho que aquilo foi depois que mestre e mestra e meu irmão, que teve uma perna quebrada, estava acidentado, tiveram que vir para Belém e vieram. E eu passei a morar com as minhas irmãs, com a minha avó materna, a filha da Leopoldina. E ela era casada com o Manuel Cícero Cordeiro, um carpinteiro. O carpinteiro que fazia os barcos de Altamira, certo? Ele era um mestre. Eu acho que ele era o mestre dos mestres ali. Eu acho que não tinha outro, não. Não sei. E ele fazia as embarcações que transportavam cargas de látex de seringueira lá do Alto Xingu, ali das bandas de São Félix na época, eu acho. Ali das bandas do Iriri, eu acho. Xingu e Iriri são dois rios potentes. O Iriri talvez nem tanto, certo? O Iriri talvez seja que nem o rio, aqueles rios locais ali no território. Queria me lembrar do nome de um rio, mas agora não veio o nome, não vou me esforçar para lembrar. Vou tomar um gole de café, isso sim. Café com leite. E o Pedro estava lá, sabe, no fundo de uma rede, e eu, numa circunstância, fui bisbilhotar, sabe. E eu não sei se ele me pediu, sabe como é que foi isso aí, mas eu lembro que eu, por vezes, acho que eu pegava uma vasilha com xixi, sabe, que ele urinava, sabe, e levava lá pro fundo do quintal dele, sabe, jogava fora, e por conta disso ele me dava um dinheirinho. Eu acho que ele me dava um dinheirinho, eu não lembro disso, não. Mas o fato foi que ali, por que eu estou falando ali dessa moradia precária, por que eu estou falando do Xingu, o pensamento foi lá pro Xingu, porque na verdade eu queria falar de outra coisa, bicho. Eu não saí, sabe, essa passagem de ano, passagem entre aspas, é uma convenção, mas sim, mas a gente vive num mundo de convenções, tá certo? A grande sacada do Saussure para fazer a ciência da linguagem, para produzir o estruturalismo linguístico, e esse estruturalismo linguístico se espalhar em outras ciências, eu creio, sabe, nas outras ciências humanas, tipo sociologia, antropologia. Teve um cara chamado aí Claude Lévi-Strauss, que passou no Brasil, eu acho, e era um antropologista, tá certo? E era estruturalista. E o Saussure foi que tirou a sacada, sabe, que os seres humanos são convencionalistas. Porra.
Tudo que está na cabeça dos seres humanos, cara, é arte deles, sabe? É pensamento deles, sabe? Pensamento dele indivíduo e pensamento dele com outros aí, sabe? Ali, sabe? Sociedade, sabe? Cidadãos e ali, sabe, numa polis, num lugar, num território, sabe, elaboram suas convenções, seus acordos gerais, tá certo? Digamos assim, seus acordos éticos, sabe, seus acordos de sobrevivência. E olhei aqui para ver se está tudo certo aqui com o meu Smart. Eu estou improvisando aqui com Motorola, sabe? E eu não vou ter muito tempo, ele está me reservando só 21 minutos de memória, tá certo? Vou ter que desligar esse vídeo logo todo aqui. Mas o fato foi que eu não fui pra rua, bicho. Mesmo porque faz tempo que eu não vou pra rua, desde o tempo da Covid, sabe? Desde o tempo que eu fiz uma reforma aqui na casa onde eu tô morando, sabe? Que eu me acomodei nela, sabe? E não senti mais vontade dela sair, tá certo? Eu creio que isso tem a ver com os hábitos de seminário que eu adquiri. Eu me lembro que com 13 anos eu fui pro seminário, sabe? E fui tirado do mundo, fui retirado do mundo, porra, sabe? Aos 13 anos, dos 13 ao 18, eu acho que eu estava por aqui no seminário menor, fazendo cursos aí básicos, certo? Cursos básicos de educação básica, sabe? E depois disso avancei um pouco mais e fui fazer ali, sabe, cursos de graduação, entre aspas, tá certo? E fui avançando. Eu só fui me desligar do seminário no final de 78, certo? 78, foi isso mesmo. Então aí você faz as contas, de 67 a 70 são 3 anos, certo? Mais 8, tudo isso 8. Mais 3, 11, certo? Passei 11 anos nessa vida, retirado do mundo, sabe? Retirado do mundo, verdadeiramente retirado do mundo, sabe? Praticando ali uma vida que forçava, sabe, a ter que me ocupar com alguma coisa, sabe? E a ocupação, essa coisa de ocupação que eu tinha era estudar, sabe? Estudar, pegar livros, sabe? E viver ali dentro como faziam aqueles monges medievais em conventos, sabe? Ignorantes, analfabetos, não tendo o que fazer, se dedicavam a isso, sabe? Eles fugiam das vilas onde eles moravam, eram desvalidos da sorte, homens desvalidos da sorte, e se abrigavam naqueles conventos para terem comida, certo? E eram aproveitados pelos superiores aí para fazer trabalho braçal, para fazer cópia de documentos, de papiros, sabe, essas coisas assim. E terminavam gastando ali uma vida toda. Eu tô falando isso pensando naquele filme O Nome da Rosa, com ali, sabe, com um ambiente criado ali pelo cinema, tá certo? E penso que coisa parecida, já que eu não pude documentar isso, eu tenho algumas fotos lá desse ambiente onde eu vivi, mas são poucas fotos. São agora 8 minutos, acho que eu vou até 15 minutos, eu acho. Eu só sei dizer que, sendo retirado do mundo, alguma coisa me dediquei. E essa coisa, sabe, esse hábito de ficar retirado do mundo me fez forçar. Não tive a menor dificuldade ontem em ficar em casa, sabe? Mesmo porque não posso gastar dinheiro, mesmo porque não tem dinheiro para gastar, tá certo? E quando a gente está de stand-by, a gente não causa despesa, certo? Me faz lembrar aquele morador de Vitória, hoje Vitória do Xingu, lá ali na Transamazônica, sabe? E onde o caboclo confessava ali, sabe, para uma rodada de pessoas falando, sabe, que ele não podia ir desempregado, como todos ali na rodada estavam também, sabe. Esse pessoal de interior, rapaz, sabe, que aí são vagabundos, sabe, são desocupados.
não tendo trabalho, não tendo quem organize trabalho para eles, certo? Então, e eles não tendo coragem de ir para a mata, sabe, extrair produtos da mata, inventar aí, sabe, uma arte. Matar o rio, bicho, ir para o rio pescar, porra. Ou para o rio garimpar, sei lá, inventar alguma coisa para fazer. Mas esse cara aí dizia assim, rapaz, olha, eu não estou em casa, sabe, porque eu não posso ficar em casa. Não estou em casa porque se eu estiver em casa, sabe, eu vou ali na lata de farinha, sabe, tiro uma mãozada de farinha, jogo na boca, em seguida o pote que está ao lado me dá um copo com água, sabe, eu meto em cima, tá certo? E esse copo, e essa mãozada de farinha aí faz falta, bicho, eu não estou trabalhando, rapaz, sabe? Depois vou ter que comprar farinha, então eu prefiro vir pra rua, que assim eu não ocupo ali a lata, sabe? Não perturbo a lata, sabe? E assim, sabe? Ora, porra, mas o fato é que a gente quieto de stand-by, sabe, não dá despesa, tá certo? E por conta disso não me dediquei a nenhum vício, certo? E não me acompanhei de ninguém, sabe? Também por não ter me acompanhado de ninguém, não tive despesa com alguém, tá certo? Essas coisas todas. E o que me sobrou foi ter ido para a internet, tá certo? Para o canal YouTube. São 11 minutos de vídeos, vou me dar mais 4 minutos. Fui para o YouTube, sabe? Tentei ali, sabe? Procurar alguma coisa para meter na cabeça, sabe? Algum ambiente aí de audiovisual, essas coisas assim, tá certo? E não vi nada de interessante. Me passou pela cabeça novamente a história de Roma, de imperadores romanos. Falou de Trajano, que foi um general disciplinado que virou imperador. E falou de Domiciano também, que foi um general aí mal sucedido, que se tornou imperador também. Um gole de café aqui, com leite, hein? E eu só sei, rapaz, sabe, que não dando despesa, fiquei em casa, não fui pra rua, não corri risco nenhum, sabe, de ser agredido por alguém, sabe, de ser assaltado, de ser assassinado, de ser preso pela polícia ou qualquer coisa assim, tá certo? Não me vesti de branco, tá certo? Não acalentei falsas superstições, tá certo? Não implorei, sabe, não intensifiquei relações com o cosmos, certo? Pedindo aí energização no corpo, aquela coisa toda. E assim, sabe, creio, não sei se lucrei, se ganhei, tá certo? Eu só sei que a minha mente ficou limpa, tá certo? E limpa está agora. E o que me incomodou foi assistir eu não sei se aquilo era ali, sabe, uma matéria de inteligência artificial com o Pepe Escobar, tá certo? Assisti 2 vídeos com ele, sabe? Eu acho que era pela forma da pronúncia, eu acho que era ali, eu acho que aquilo ali era inteligência artificial. Falando dessas coisas que estão acontecendo hoje no século XXI, tá certo? Essas novidades culturais na superfície planetária, envolvendo pautas econômicas, pautas geopolíticas. O ser humano aqui é em sociedade, na grande ágora global, sabe, esperneando, os Estados Unidos ali pelo Pepe Escobar, sabe, batendo na pedra errada, sabe, quando quer se apoderar ali do petróleo da Venezuela, fechar com o petróleo da Venezuela, como se o petróleo fosse a grande questão do século XXI, e ele diz que não é, rapaz, sabe? A grande questão do século XXI, sabe, é o surgimento de um século asiático, sabe, que aquele cara, aquele sociólogo português, como é que chama? O Boaventura de Souza Santos chegou a afirmar num livro, esse livro está aqui atrás me espiando, me cutucando aqui a costa, dizendo que este século seria um século no Extra-América, sabe? Seria um século no sul global, sul-americano, tá certo? Ele errou por pouco então, tá certo? Porque na verdade o que nós temos hoje é uma insurgência no mundo geopolítico, onde o novo século, na verdade, é um século asiático, tá certo? Que é protagonizado pela China. Essa é a grande questão. E os Estados Unidos estão perdendo o posto,
perdendo os privilégios, perdendo as vantagens, tá certo? E eu acho que eu vou chamar a este vídeo de século asiático, tá certo? Em homenagem a essas mudanças que estão acontecendo no mundo, tá certo? Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já me alertou aí, sabe que ele vai pifar, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto, mudei pelo menos, certo? Eu queria me chamar de mestre Ernesto, certo? Vou chamar só de Ernesto, um caboclo falador, rapaz, um canoeiro, sabe? Um cara que vive para cima e para baixo andando de canoa, rapaz, sabe? Falando e falando, rapaz, sabe? E quando ele fala, ele se torna um caboclo falador. E caboclo falador, rapaz, é que dá bom dia a cavalo, essa é a grande verdade. Bom dia, sabe? Em pleno século XXI, sabe? Em 2026, primeiro dia do mês, certo? Bom dia.